Estudo de número 115 do Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 17 a 25. Nós leremos juntos no momento apropriado, no momento em que nós expormos aqui o texto. Então, o capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 56, ele fala sobre a comunhão de Jesus com os discípulos naquelas horas finais da sua vida. E nós vamos ver vários momentos aqui, começando por hoje, por exemplo, falando sobre a preparação da Páscoa, quando Jesus teve ali aquele momento com os discípulos. Nós temos o momento em que o traidor é indicado, depois nós veremos a instituição da ceia do Senhor. Veremos depois, na mesma sequência, o apóstolo Pedro sendo avisado que ele haveria de trair Jesus, ele haveria também de negar o Senhor Jesus, e encerrando esse trecho, nós temos Jesus no Getsêmani e o momento em que ele é preso. Então nós veremos isso aí nas próximas semanas. Hoje nós ficaremos com os versículos 17 a 25. E falando sobre a comunhão de Jesus com os discípulos, nós veremos a instituição a celebração da última Páscoa e o traidor é indicado. Então vamos lá. Primeiramente, vamos ler o versículo 17 ao 19, todos juntos. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Essa era a quinta-feira de manhã. Lembrando que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Então, era o último dia que Jesus teria com os discípulos ali. Era a quinta-feira de manhã. E era o primeiro dia da festa dos pães asmos, ou ázimos também, pode ser a tradução aí na sua Bíblia, que significa pão sem fermento, que era um dos elementos que compunha a mesa da Páscoa, da ceia pascal. Incluía pães asmos, ervas amargas, para lembrar o sofrimento que eles tiveram no Egito, a amargura de alma que eles tiveram quando eram escravos no Egito. E tinha uma pasta também, me fugiu o nome dela aqui, uma pasta feita também com ervas, para lembrar a massa que eles usavam para fazer tijolos. Então, cada elemento ali na mesa da Páscoa, e havia também 4 cálices. Um com vinho, 4 cálices com vinho e um com água salgada, para lembrar as lágrimas que o povo derramou no Egito, quando escravo. As taças com vinho era o cálice, lembrando também ali o sangue do cordeiro que foi derramado, e já aqui apontando para a ceia do Senhor. E o elemento mais importante ali na mesa pascal era o cordeiro pascal, que, segundo a instituição lá em Êxodo 13, então se o chefe de uma casa, a família dele fosse pequena para comer um cordeiro inteiro, eles tinham que comer de uma vez aquele cordeiro. Não podia deixar aos poucos para comer durante a semana. Não, tinha que ser comido naquela ocasião. Então, se um cordeiro fosse muito, então eles deveriam juntar 2, 3 famílias para comerem o cordeiro de uma vez. Então, era assim a Páscoa. E Jesus ele foi para celebrar a última Páscoa. E lá em Lucas, narrando esse mesmo texto, Lucas diz que Jesus falou para os discípulos: tenho desejado ardentemente, ansiosamente, celebrar esta ceia, essa Páscoa convosco. E ele falou: esta será a última Páscoa que eu celebrarei. E nós veremos aqui no estudo que não foi só
Jesus que celebrou essa última Páscoa. Essa, de fato, foi a última Páscoa para a igreja de Cristo. Né? Depois nós vamos chegar nessa conclusão lá. Guarde isso por enquanto. Mas Jesus, ele queria celebrar a Páscoa com seus discípulos. Né? E era importante que isso acontecesse. Né? Tudo isso, todos esses elementos da Páscoa, da ceia pascal, implicava em muito trabalho. Dava trabalho para fazer isso. Né? E era necessário preparar, que alguém preparasse a mesa da Páscoa. A cerimônia, ela iniciava-se com o chefe da casa fazendo uma oração agradecendo por aquele dia de festa. A oração era feita sobre o vinho, nas taças de vinho, e os 4 primeiros cálices que ali estavam sobre a mesa. Em seguida, era servida uma porção de ervas verdes e amargas. Né? E na continuidade, vinha a Agadá, que era uma pergunta que um menino ali presente, ele deveria fazer essa pergunta. O que é isto? E aí nós vemos lá em Êxodo 13, 14 a 16, o momento. Abra sua Bíblia comigo lá. Deus instituiu esse momento e esse menino que deveria fazer a Agadá, né, essa pergunta, olha lá o versículo 14, Êxodo 13, 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhes-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém, a todo primogênito de meus, eu resgato. Né? O que acontecia aqui? Essa pergunta, né, o que é isso, foi trazida para a ceia pascal, para a mesa pascal. Quando esse menino perguntasse, o que nós estamos fazendo aqui? Então, aí o chefe da casa levantava e explicava todo o simbolismo da Páscoa, todo o significado da Páscoa. Ali em Êxodo 13, 14 a 16, era uma outra situação, era a lei do resgate. Todo primogênito pertencia a Deus. Todo primogênito de entre os animais era do Senhor e deveria ser sacrificado a Deus. Se o dono ali do bezerro que nasceu achou aquele primogênito, aquele primeiro bezerro da vaca dele lá, achou aquele bezerro muito bonito, então ele podia pagar o preço do resgate e resgatar aquele bezerro para si, mas alguém tinha que morrer no lugar dele, algum bezerro teria que morrer no lugar dele. Ele poderia fazer ali o resgate. Dos seres humanos, Deus nunca exigiu sacrifício. Aliás, Deus nunca concordou com o sacrifício humano. Curiosamente, o único sacrifício humano que ele aceitou foi o de Jesus. Né? Não é curiosamente, não. Maravilhosamente, graciosamente, esse foi o único sacrifício. E por que Deus nunca aceitou nenhum sacrifício humano? Justamente porque o único sacrifício de um homem que é importante aos olhos de Deus é o sacrifício de Jesus. É esse o objetivo, né? Não, nenhum sacrifício humano. Mas agora, por que Deus não aceitou? Por causa disso. Porque um dia viria Jesus Cristo e o único sacrifício que realmente Deus aceitaria de um homem era o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Né? E de uma vez por todas. Né? Não acontece mais. Mas, se um casal tivesse um filho, e o primeiro filho, menino, ele tinha que ser resgatado. Ele pertencia ao Senhor, o primogênito era do Senhor. Isso também apontando para Jesus. Jesus é o primogênito de entre muitos irmãos. Mas tudo tinha um simbolismo muito bonito. Mas então, iriam sacrificar o menino? De jeito nenhum. Então o pai deveria resgatar aquele menino, pagar uma oferta ou pagar o preço do resgate daquele menino. Aquele menino seria considerado do Senhor, porém, obviamente, não seria morto. Né? Então, era nesse contexto. Né? Mas essa pergunta, o que é isto? Né? O que significa essa mesa da Páscoa? Né? E então, eles deveriam explicar para o filho, ou para as pessoas ali presentes, o significado
daquela celebração, né? Então encerrava-se então aquele momento ali de adoração a Deus com o cântico do Halel, né, de onde vem a palavra aleluia, né, a nossa palavra aleluia, o cântico do Halel, que é o Salmo 113 da nossa Bíblia, ou 114 da Septuaginta, né? Então por isso está aí 103 ou 114, mas é o mesmo Salmo, né? Os discípulos então, voltando aqui agora para o texto, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para ele onde ele queria, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa, né? O Marcos e Lucas, ou melhor, desculpa, os discípulos perguntaram para Jesus e ele então respondeu-lhes: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, né? Verso 18, parte A. Lucas e Marcos nos dão mais detalhes sobre esse momento. Marcos fala que Jesus enviou 2 de seus discípulos. Marcos 14, 13. E Lucas mostra quem foram esses 2, Pedro e João, né? Marcos e Lucas também dizem que eles encontrariam um homem carregando um cântaro. Certamente era um serviçal, era um servo da casa de um homem. E isso é um fato muito importante, né? Você pode perguntar assim, puxa vida, eles iriam entrar numa cidade, quantos homens estariam carregando um cântaro? Seria como se alguém falasse assim, entra na cidade e você vai encontrar um homem dirigindo um carro. Qual? Mas é aí que está. Um homem carregar cântaros de água naqueles tempos era a coisa mais rara de se ver, porque isso era serviço das mulheres. E naquela época, os papéis do homem e da mulher eram muito bem definidos. Um não fazia o papel do outro. Havia raras exceções. Então, quando Jesus falou de um homem, certamente um servo, porque nós vemos depois que ele entra na casa de certo homem, então dando a entender que ele era empregado, era servo daquele homem. Quando Jesus fala que eles iriam encontrar um homem carregando um cântaro, seria a coisa mais difícil de se ver. Ou seria fácil de achar justamente por não ser uma coisa comum. Então quando eles viram aquele homem carregando um cântaro, não falaram nada para ele, simplesmente seguiram ele. Aí ele entrou numa casa, e nessa casa que ele entrou, aí então, nós vemos Marcos, né? Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos dá a seguinte informação. Marcos capítulo 13, versículo 14. Segui-o e dizei ao dono da casa. Então ele está falando aqui de uma outra pessoa, né? Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar. Então Jesus deixa bem claro que a casa, o dono e o rapaz aqui do cântaro eram pessoas distintas, né? E então ele entra, eles vão até esse rapaz, seguem esse rapaz, e quando ele entra numa casa, eles chegam e perguntam para o dono da casa, né? O mestre manda dizer, né? Aqui no texto de Mateus é uma ordem, né? O mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mas Marcos e Lucas trazem essa fala em forma de pergunta, né? Lá em Marcos capítulo 13, versículo 14 mesmo, né? 14, desculpa. 14, ele diz assim: onde é o meu aposento? O mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, se você ler lá em Lucas, é exatamente as mesmas palavras, em forma de pergunta, né? Muda alguma coisa? Não muda nada. Isso aqui não altera nada, né? A norma em Israel naquela época era que no período da Páscoa, quem tivesse espaço de sobra deveria ceder gratuitamente aos que necessitassem de espaço para a celebração da Páscoa. Porque muita gente vinha de fora para Jerusalém naquela época.
muitos judeus peregrinavam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Eram hóspedes. Eles não tinham lugar para todo mundo. Eu não sei como que era o sistema de hotelaria naquela época, né? Eu sei que existia, mas devia ser precário. Não dava para abrigar todos os judeus que vinham de fora. Segundo Flávio Josefo e outros historiadores, na época da Páscoa, Jerusalém, a população de Jerusalém, ela aumentava de forma assim absurda, né? Eu não me recordo aqui os números, mas seria mais ou menos na proporção de 10 mil habitantes no dia a dia, e de repente vinha 500 mil. Você imagina, né? Aqui perto de nós, aqui nós temos ali a cidade de Aparecida do Norte. Quando é época da celebração católica ali, a coisa fica feia, a cidade fica insuportável, intransitável, né? E os hotéis não dão conta. Então, criou-se esse costume de que, gratuitamente, gentilmente, os habitantes de Jerusalém, tendo um espaço em sua casa, um espaço extra, eles cediam gratuitamente aos visitantes, aqueles que estavam ali em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Era assim a norma, né? Então, quando Jesus manda os seus discípulos, Pedro e João, dizer a este homem, onde é o aposento em que o mestre vai celebrar a Páscoa na sua casa? Aquele homem não estranhou. Não estranhou. Possivelmente ele conhecia Jesus, possivelmente ele era discípulo de Jesus, né? A forma como os discípulos se aproximam dele dá a entender que aquele homem também conhecia o Senhor Jesus. Mas independente de conhecer o Senhor Jesus ou não, aquele homem, por força do costume da época, ele tinha que ceder um lugar na sua casa. Lucas e Marcos dizem que aquele lugar era um cenáculo espaçoso, né? Cenáculo era um lugar, dizem os historiadores, que o cenáculo era um lugar destinado para oração. Era aquele lugar onde Daniel, por exemplo, se retirava 3 vezes ao dia para orar ao Senhor. Era um lugar de oração. Então, era um cômodo na casa destinado a isso. E Marcos e Lucas dizem que ele era espaçoso e mobiliado, né? Tinha mobília ali, né? Mas não especifica como era essa mobília, também não vem ao caso, né? Mateus afirma que eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Verso 19, parte B. Marcos encerra dizendo que eles foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Por isso que é bom obedecer Jesus, né? Não só por isso, né? Porque Ele é o Senhor. Mas é muito bom a gente saber que podemos obedecer, devemos obedecer o Senhor Jesus, porque Ele sabe o que diz para nós. Ele sabe o que fala, né? E tudo aconteceu conforme Ele havia dito. Irmãos, eis aqui sem querer espiritualizar o texto, mas eis aqui uma lição importante para nós. Por que nós devemos obedecer a palavra de Deus? Obedecer o que Jesus nos diz na palavra? Porque Ele sabe o fim desde o começo. Ele estabeleceu todas as coisas. E aqui, não é porque Jesus sabia que o homem tinha preparado um cenáculo todo mobiliado, então Jesus mandou eles ir. Não. Aqui nós devemos, sem qualquer exagero, entender da seguinte forma. Jesus, né, Deus havia preparado todas as coisas. E nós vamos ver que dos mínimos detalhes até ao ponto máximo que foi a morte e a ressurreição de Jesus, tudo Deus preparou. Tudo estava dentro do propósito de Deus. Tudo estava tal como Deus quis que fosse. E aconteceu, né? Lucas também acrescenta que, e indo eles, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Na declaração de Jesus, o meu tempo está próximo, né, que ele manda dizer para aquele homem, o meu tempo está próximo, mostra a sua plena consciência
do que estava para lhe acontecer. Por esta razão, tudo aconteceu tal como ele havia dito. Porque ele havia determinado que fosse daquele jeito. Quando Jesus fala, minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quando Jesus lá na cruz do Calvário, nós veremos isso quando chegar a hora, quando ele, lá na cruz do Calvário, quando ele, antes de morrer, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali nós vemos Jesus dizendo para a morte o seguinte, morte, não é você que diz a hora que eu vou, sou eu que digo a hora que eu entrego o meu espírito. Ali não era só Jesus cansado, se rendendo. Ali era Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dizendo, eu vou a hora que eu quero. Eu é que tenho o controle. Eu é que tenho as chaves da morte nas minhas mãos. Eu é que tenho o controle de tudo. Então nós devemos sempre entender dessa forma, né? Nós não estamos falando aqui de um ser humano qualquer ou de um homem comum. Nós estamos falando aqui do Filho de Deus. Sim, irmão. Uhum. Uhum. Olha, eu não observei isso, irmão. Não observei isso. Agora, eu não sei se ali não havia cordeiro, viu? Justamente, o texto não fala, mas eu não, assim também como não fala das taças da água salgada, das ervas amargas. É, é. Foi o Tim Keller que falou? Ah, então eu deixo para lá. Mas mas vamos comentar. Bem, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, irmão. Agora, também, sendo o cordeiro o elemento principal da mesa, né? Eu não saberia lhe responder isso agora. Eu teria que avaliar isso melhor. Eu não. Olha, vários comentaristas que eu li, nenhum deles mencionaram isso, né? Então, mas interessante que na ceia, como nós veremos, na ceia, em momento algum ele fala do cordeiro, né? Ele pega o pão e o cálice. Semana que vem eu trago a resposta para vocês. Eu vou estudar sobre isso e eu trago a resposta. Bem, eu acho forçosa essa ideia pelo seguinte, o cálice também simbolizava Jesus, o pão simbolizava Jesus, e foi isso que ele tomou. Né? O cordeiro ainda seria entregue, o cordeiro não foi entregue ali, o cordeiro ainda seria entregue na cruz. Né? Mas semana que vem eu trago a resposta para vocês, não vou me deter aqui porque eu não estou preparado para responder isso para os irmãos. Na semana que vem eu trago a resposta para vocês. Então, vamos lá. O traidor é indicado. Chegada a tarde, vamos juntos? Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste.
Então, chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com seus discípulos e, enquanto comiam, declarou Jesus. Bem, aí nós vamos fazer aqui uma junção com o texto de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 30. Né? E nós vamos fazer aí um passeio entre as duas passagens para que nós tenhamos aí uma visão mais ampla do quadro. Né? Em João 13, de 1 a 20, nós vemos o contexto dessas palavras aqui de Mateus 26, 20 a 25. Essas palavras estão inseridas neste contexto de João 13. Então, quando você estiver lendo o Evangelho de João, saiba que praticamente 2/3 do livro são referentes à última semana da vida de Jesus. A partir do capítulo 6 em diante, 6, 7 de João, é a última semana de Jesus. João concentra-se na última semana de Jesus. Né? Mas ali no capítulo 13, então, eles já haviam feito todo o ritual de higiene para participar da mesa na Páscoa. Né? Eu já expliquei para vocês semana passada, a mesa deles não era como a nossa, mesa alta desse jeito. Né? Nada a ver. Até tem um filme aí de Jesus, que mostra Jesus ainda jovem, na carpintaria de seu pai. Aí ele tem a ideia de fazer uma mesa alta desse jeito. Meus irmãos, é falta do que fazer mesmo, né? É falta do que fazer para falar tanta besteira. Mas vamos lá. Mas naqueles tempos a mesa era baixinha, parecia uma mesa de piquenique. E eles se assentavam no chão, em cima de almofadas ou de algum objeto mais macio, com os pés virados para trás. E apoiado com o cotovelo, apoiava a parte do corpo, e a outra mão eles molhavam um pedaço de pão no molho que tinha ali. E eles comiam, eles não usavam talheres como nós usamos hoje. Né? Não tinha a prática de usar talheres à mesa como nós usamos. Então, ali, reunidos ao redor, para poder cear, para poder fazer qualquer refeição, eles tinham que se lavar. Né? Especialmente porque o pé da pessoa, né, eu ficava com a cara no pé do outro praticamente, imagina. Chulé eles não tinham porque o sapato deles era aberto, né? Mas imagina o pezão cheio de terra, tudo sujo. E você ali, é bem desagradável a situação. Por isso que eles tomavam banho, por isso que eles se lavavam. Né? E então, ali sentados ao redor da mesa, João, conforme nós vemos lá em João 13, versículo 9 e 10, sabendo Jesus que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes o desejo de traí-lo, Jesus, estando à mesa com eles, pôs-lhes a lavar-lhes os pés, né, a fim de lhes dar uma lição de humildade. Aí nós temos lá aquele momento lava-pés, né, que Jesus lava os pés aos discípulos. Lá em João 13, 12 a 17 está descrito esse momento. E então ele lhes disse que um deles haveria de traí-lo. João 13, 18. E dessa forma, ele lhes mostrou também que ele é Deus como o Pai. Lá em João 13, 19 e 20, vamos ver lá? João 13, 19 e 20. Quem achou pode ler. Você vê Jesus dizendo claramente que ele era Deus, né? E ele falou, estou passando tudo isso para vocês, estou contando tudo isso para vocês, antes de acontecer, para que depois que acontecer, vocês, ao lembrarem do que eu disse, vocês vão lembrar também que eu sou Deus. Na sua Bíblia aí, aparece eu sou, com todas as letras maiúsculas, não aparece? Então, quem que se apresentou assim? Foi Deus que se apresentou assim para Moisés. Senhor, e quando o faraó perguntar pelo teu nome, o que eu direi? Qual é o teu nome? Eu sou. Eu sou significa o eterno. Né? Jesus é o eterno. Né? Assim como o Pai. Então aqui nós vemos ele afirmando a sua divindade,
e mostrando, né, que tudo que iria acontecer com ele, ele sabia e estava dentro dos planos dele também. Né? Sim, irmão? No grego é mais interessante ainda. No hebraico a pronúncia Yahvé, né? Nós temos o pentagrama, né, as 5 vogais, 5 consoantes em maiúsculo, que a gente não sabe nem direito qual é a pronúncia. Uns falam Yahvé, outros falam Javé, outros falam Jeová, Yehová, né? A pronúncia talvez mais próxima seria Yahweh, né? Nós não sabemos a pronúncia. Nós não saberíamos pronunciar o nome de Deus, como ele disse lá para Moisés. Porque os hebreus, eles não usavam vogais nas suas palavras. Então, só que um hebreu, lendo o texto, ele sabia dizer o que aquela palavra era. Né? Porque ele estava acostumado com o som, ele sabia. E aí, mais à frente na história, surge um grupo chamado os Massoretas. Eram copistas da Bíblia, que para não perder a língua hebraica, para ela não cair no esquecimento, eles inventaram os sinais massoréticos, que seriam as nossas vogais, vamos dizer assim, né? Sinais que nos ajudam a entender ou ler melhor. Mas o nome de Deus a gente não sabe como que era pronunciado. Aqui no grego é mais interessante, mais enfático, especialmente em João. João, toda vez que ele vai falar, toda vez que ele registra Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou aqui, né? Todas as vezes que ele registra Jesus dizendo, né, eu sou, né, alguma coisa, no grego a palavra, a expressão fica assim, ego eimi. O verbo eimi é o verbo eu sou ou estou. Só que no grego você fala eu sou, eimi. Quando Jesus vai dizer assim, eu sou a luz do mundo, ele fala ego eimi photes ton cosmu, né? Eu sou a luz do mundo. Só que aí na tradução literal ficaria assim, eu sou a luz do mundo, né? Você vê que o pronome eu aparece 2 vezes, né? Eu, vírgula, eu sou, enfatizando. Quando uma outra pessoa, um apóstolo vai dizer assim, Senhor, eu sou fulano de tal, não aparece ego, eimi, não, simplesmente emi, fulano de tal, não aparece o pronome antes. É interessante isso, é importante a gente observar isso, porque isso enfatiza a divindade de Jesus. Depois, se você fizer um estudo no Evangelho de João, especialmente, todas as vezes você vai ver Jesus, dificilmente Jesus fala sem repetir o pronome. Dificilmente. Aqui mesmo ele fala, ego eimi. Você tem aí já conferiu aí? Ego eimi, né? Enfatizando aqui a divindade dele, né? Que é o equivalente de Deus lá no Antigo Testamento. Mesma coisa. Vê lá no capítulo 6 de João. Abra comigo lá no capítulo 6. Não, é lá mais para o finalzinho. Quando eles pegam em pedras para tirarem Jesus, eles pegam em pedra para tirarem Jesus, os judeus. É no 8, desculpa, irmãos, capítulo 8, perdão. Capítulo 8, isso mesmo. Capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, olha a reação dos judeus. Vocês acham que Jesus aqui estava dizendo que ele era qualquer outra coisa menos Deus? Olha a reação dos judeus aqui. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Apedrejamento, meus irmãos, era a pena por heresia, por blasfêmia.
Nesse exato momento aqui, se você ler antes também, nesse capítulo, você vai ver que eles questionam Jesus, porque Jesus se declarava Deus. E aqui nesse momento, quando Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu já existia, eu sou o eterno. Para você ver, né? Os testemunhos de Jeová não fazem isso, não pegam pedras para tirar em Jesus. Né? Mas eles aqui entenderam. Os testemunhos de Jeová não entendem que Jesus é Deus. Até os inimigos de Jesus entenderam. Né? Preferiram tirar, eu acho que tiraram, não sei. Mas é interessante que Jesus se declara como Deus. Ok? Vamos voltar para cá. Então, tal como um raio caindo do céu, suas palavras, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Imagine os discípulos ouvindo isso. Essas palavras caíram como um raio sobre eles, né? Não havia espaço para dúvida ou equívoco, pois quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, aquele que nunca mentiu e se equivocou no que fez e disse. Jesus nunca se equivocou, nunca errou, ele é Deus. E eles sabiam disso. Então, quando eles ouviram Jesus dizendo, um de vocês vai me trair, a reação deles, né? E eles, muitíssimo, esse superlativo aí enfatiza, né, a tristeza deles. E eles, muitíssimo contristados, entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Todos perguntaram. Interessante que Judas vai fazer a pergunta também, mas no final. Aqui dá-se a entender que Judas se calou, embora o texto não é claro, mas ele no final ele pergunta, né? Nesse momento devemos recorrer ao relato de João novamente. Ele nos fornece detalhes importantes. Os 11 se manifestaram, Judas se manifestou depois. Eles se manifestaram entreolhando-se, sem saber a quem ele se referia. Olha lá em João 13, 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Você imagina a cara de perplexo que eles estavam, né? O susto, um olhando para a cara do outro, né? E aí? Quem será? Né? Depois nós vemos a tentativa de Pedro, o qual fez um sinal para João, que estava próximo de Jesus, né? Versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. No caso aqui é João, porque João fala de si mesmo, e quando fala de si mesmo, ele não fala o seu nome, né? Ele fala do discípulo a quem ele amava, a quem Jesus amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a ele, pergunta a quem ele se refere, né? Pergunta. Aí a Bíblia diz, então aquele discípulo, né, João está falando de si mesmo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Né? Então aqui nós vemos João próximo ao Senhor Jesus, né? Aí Da Vinci pintou, né? Outros pintaram ali esse momento, fizeram uma cena até um tanto quanto jocosa, né? Mas ele se reclinou por quê? Porque, lembre-se, eles estavam assentados, a posição em que eles estavam assentados favorecia um ficar, né, próximo ao outro ali, encostado praticamente, no ombro do outro. Né? Senhor. Não. Então, justamente, nem João sabia, nem João. Depois que eles ficaram sabendo. Mas, vamos lá, calma, está aí no texto. Veja só. Depois, né, da tentativa de Pedro, o Senhor Jesus deu uma resposta vaga. E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Versículo 23 lá de Mateus. E João acrescenta, é aquele a quem eu der um pedaço de pão. Ao que parece, é nesse momento que devemos encaixar aqui as palavras do versículo 24 e 25 de Mateus. Nesse momento a gente encaixa e forma então todo o contexto ali, né? Voltando para a narrativa de João,
tendo Jesus molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes. Olha lá, o verso 26. Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ah, todo mundo percebeu, irmãos? Olha o versículo 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Nenhum deles ele percebeu que era Judas. Como não? Se eles viram Jesus dando um pedaço de pão molhado para Judas, acontece que pão molhado Jesus estava dando para todos eles. Todos eles metiam a mão no prato, como diz lá em Mateus. Mateus narrando fala, né? Que Jesus disse assim: aquele que mete a mão no prato comigo. Todos estavam fazendo. Lembra-se que eu falei de que eles molhavam o pão e comiam? Né? Jesus era o anfitrião. E o anfitrião, ele servia os demais. Então ele fez algo. Quando ele falou isso, a dúvida ficou do mesmo jeito. Porque afinal de contas, todos estavam recebendo dele também. Então, peraí aqui. Agora, se ele tivesse falado, o que primeiro receber o pão, aí dava para saber. Mas não. A dúvida ainda continuava. Todos ali estavam na mesma situação. Né? Só um minuto, irmão. Então, respondeu? Respondeu? Então vamos lá. É nesse exato momento, diz João, capítulo 13, versículo 27, que neste exato momento entrou nele Satanás. Né? Essa parece ser uma harmonização correta dos relatos dos evangelhos. Obviamente, é aquela história, a gente está tentando montar aqui um quebra-cabeça, né, com as informações que nós temos. Uma ou outra pode não se encaixar perfeitamente como nós gostaríamos, né? Mas essa harmonização aqui, ela é plausível, né? Para dar um quadro para a gente daquela cena ali, né? O fato de os discípulos não terem percebido que o traidor era Judas, não deve causar estranheza, pois primeiramente todos metiam a mão no prato com Jesus e todos receberam um bocado de pão. Além disso, João declara que eles não perceberam de que se tratava de Judas, porque ele era o tesoureiro. E quando o viram saindo, pensaram que tivesse saído a mando de Jesus, para comprar algo para a festa ou para os pobres. Olha lá o verso 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Então era noite, ainda tem esse agravante ainda, não era um ambiente iluminado como o nosso aqui. Não era um ambiente de penumbra. Eles não tinham a luminosidade que nós temos aqui nos nossos dias. Então são esses pequenos detalhes no texto que vão nos ajudando a compreender melhor. Por exemplo, quando o João fala, e era noite, qual o sentido dele dizer isso? Para a gente entender, né, a ocasião em que foi. Você já viu aquele ditado que à noite todo gato é pardo? Na posição que Pedro estava, de repente parecia que João estava reclinado sobre o peito de Jesus mesmo. Mas podia ser uma questão de ilusão de ótica, de perspectiva. E estava escuro. Né? Então tudo isso é importante, né? Rafa? Essa discussão sempre estava presente. E naquele momento, um detalhe, eles tinham acabado de ver Jesus Cristo lavar os pés, ou
pode ser que essa discussão deles ali ensejou Jesus lavar os pés deles. Não, eu sou bom, eu não vou fazer uma coisa dessa. Faz mais sentido, né? Então, faz sentido. Ora, né, Jesus disse, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Aqui vemos o Senhor Jesus reafirmando a sua divindade e a sua eternidade. Novamente, lembre-se que a expressão Filho do Homem aplicada ao Senhor Jesus é um título divino. Curiosamente, é um título divino, Filho do Homem. Não, mas não devia ser Filho de Deus. Mas é que Filho do Homem no Antigo Testamento se referia aos profetas, aos ungidos do Senhor. Então aqui, Filho do Homem é um equivalente a Messias, a um título divino, né? E também ele refere-se à sua humildade em submeter-se aos desígnios de Deus, indo, né, ou cumprindo como está escrito a seu respeito. Ele não foi uma vítima das circunstâncias. Tem um cântico, né, que bonito o cântico, mas tem que ser corrigido, que diz que Jesus ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Não, em momento algum Jesus é chamado de mártir na Bíblia. Mártir foi Estevão, né? Outros discípulos foram mártires, mas Jesus não foi mártir. O mártir é aquele que a vida dele é tirada por causa da causa que ele defende. Jesus não teve a vida dele tirada, ele entregou a vida dele. Foi bem diferente. E aliás, nós sabemos aí que na história brasileira, Tiradentes, né, é até pintado ali. O Tiradentes até parece um Jesus, né, pelo menos o Jesus das gravuras, das pinturas, né? É absurdo, mas tudo bem. Jesus, ele não foi mártir, ele é o príncipe da paz, aquele cântico, né? Ele veio ao mundo para ser mártir da paz, corrija, né? Ele veio ao mundo para nos dar a paz. Pronto, aí resolveu. Não precisa jogar fora a criança com a água suja da banheira. Joga só a água suja da banheira, deixa a criança, né? Então, a gente deixa o cântico, corrige, deixa o cântico e vamos em frente. Tudo o que aconteceu com Jesus estava nas profecias, estava registrado pelos profetas, como por exemplo, Isaías 53. Isaías viveu uns 700 anos antes de Jesus, e ele descreve a morte de Jesus como se ele estivesse ali, naquele momento, assistindo à morte de Jesus. Tamanha a exatidão da profecia, né? Em lugar algum nas Escrituras, a soberania de Deus, declarada na profecia, registrada nas Escrituras, anulam a responsabilidade humana. Por isso, Jesus completa e diz assim, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Né? Ainda que Satanás tenha posto os ovos da iniquidade em seu coração, e depois o possuído, né, referindo-se aqui a Judas, Judas foi plenamente responsabilizado pelos seus atos. Ele foi responsável pelos seus atos. Nos versos 14 a 16, lá de Mateus 26, nós vimos que Judas foi espontaneamente arquitetar um plano com os principais sacerdotes em troca de dinheiro para prender Jesus, para entregar Jesus para eles. E naquele momento, Judas não estava possuído por Satanás, não. Ele foi de livre, espontânea vontade. Certamente, ele foi insuflado por Satanás, não tenha dúvida disso, porque o tempo todo a Bíblia descreve ele como diabo. Jesus falou, né? Um dentre vós aqui é diabo. A palavra diabolos no grego significa adversário. Um de vocês aqui é meu adversário. O tempo todo. O tempo todo, nós vimos semana passada, o tempo todo Judas, ele revelou que o caráter pecaminoso dele, o tempo todo. Ele era ladrão, ele metia a mão na bolsa, ele roubava, sendo tesoureiro, ele roubava da bolsa.
Né? Judas, ele não prestava, o caráter dele era estragado, era podre, né? Pervertido. E então, ele foi lá e fez o pacto com os principais sacerdotes, né? Para entregar Jesus. Nesse momento, ele não estava possuído, não, né? Eis o fato do qual não podemos fugir. E tão culpado ele era, que Jesus declarou: melhor lhe fora não haver nascido. Ter sido um aborto que nunca visse a luz, lhe seria melhor do que, existindo, cometer tamanha iniquidade e depois parar na escuridão do inferno. Pesada essa palavra de Jesus, né? Mas é isso. Sim, irmão. Na doutrina da predestinação, você tem o que se chama de pré-ordenação, né? E isso aí deu muito pano para manga no meio teológico, muitos teólogos lá na antiguidade, depois, mais à frente, afirmam a existência da predestinação para a salvação, e a pré-ordenação, alguns negam. Eu, particularmente, eu creio tanto numa quanto na outra. A dupla predestinação. Né? A pré-ordenação, bem na verdade, predestinação não a gente pensa em predestinação em relação à salvação. Lembra daquela regrinha da matemática? Está contido e contém? Lembra dessa regrinha? A predestinação contém a eleição. E a eleição está contida na predestinação. Porque a predestinação não são só os atos de salvação. A predestinação são todos os atos de Deus determinando, são os decretos de Deus. Para todas as coisas. Dentro da predestinação você tem a eleição e a pré-ordenação, que é a condenação ao inferno. Agora, essa pré-ordenação ao inferno, nós precisamos partir do ponto de que todos os seres humanos deveriam ser condenados. Né? A gente não pode partir do inverso, que senão aí bagunça tudo. Todos eram merecedores do inferno, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos merecem o inferno. Então, dentre essa massa falida, Deus elegeu para si uma família, elegeu para si um povo. E aí é a salvação. Né? Só um minuto, irmão. Então, você tem a pré-ordenação e a eleição, né? Dentro da predestinação de Deus. Eu creio, eu não consigo imaginar. Mas então a culpa de um pecador ir para o inferno é de Deus, porque Deus que não escolheu ele. Deus não precisava escolher ninguém. A culpa do pecador ir para o inferno é do pecador que é pecador. Agora, por que pecadores vão para o céu? Porque Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia deles. Foi isso. Agora, mas por que Deus teve misericórdia de um e não de outros? Aí você lê Romanos 9. E toma um tapa bem dado na orelha, né? Porque o Romanos 9 é um tapa na orelha da gente, né? É um soco bem dado na cara da gente. Porque Deus fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quem é você para me questionar? Né? Sim. Justamente, o curso dele era o curso de perdição. A salvação, a gente tem que entender, bem lembrado, a gente tem que entender o seguinte: a salvação, bem na verdade, eu não gosto de usar essa expressão, Deus mudando o curso do pecador, porque dá a impressão que a salvação veio como um plano B, e não é isso. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, antes de tudo acontecer, Deus já tinha nos escolhido para si. Né? Então, vamos encerrar aqui, irmãos? Sim, irmão. Sim, lá em Romanos, né? Vamos aqui então encerrar, irmãos. Então Judas, que o traía, perguntou. Observe o verbo trair, né? Que o traía, né? A traição aqui é descrita como um ato, como que estando a acontecer há algum tempo já. Judas que o estava traindo, pode ser traduzido assim também. Judas que
o vinha traindo. Então a traição não foi só naquele momento. Aquele momento foi o ápice da traição. A traição já estava acontecendo. A traição já estava acontecendo. Quando Judas foi procurar os principais sacerdotes, em troca de dinheiro. Não, até antes. Judas, a traição para a condenação de Jesus foi ali, né? Mas o comportamento pecaminoso de Judas já mostrava uma traição. E a gente precisa entender isso. Todo nosso pecado é uma forma de trair Jesus. Não foi só Judas que abandonou Jesus, não foi só Judas traiu Jesus. Pedro negou o Senhor Jesus. Mas eu te pergunto, qual foi a diferença da negação de Pedro para o abandono dos outros apóstolos? Os outros terem abandonado Jesus. Qual a diferença? Nenhuma. Em tese, nenhuma. No frigir dos ovos ali, nenhuma. A diferença é que Pedro bateu no peito. Disse, não, Senhor, eu jamais vou te negar. O que é isso? Eu sou o cara, né? Não, o que é isso? Eles aqui vão te negar. Eu não. Né? A diferença é que em Pedro tinha esse agravante, né? Só você pode ficar tranquilo, eu levo o senhor em casa, tá? Pode ficar tranquilo que eu te levo em casa. Então você tem essa. Tem que pensar assim, tem que lembrar disso. Toda vez que nós pecamos, estamos traindo Jesus, estamos negando Jesus. Não importa qual seja o pecado. Né? Ainda bem que para nós há espaço para arrependimento. Né? Deus nos dá espaço de arrependimento. Judas não teve isso, não. Né? De fato, o plano havia começado antes e agora estava sendo levado a efeito e culminaria com a prisão e sacrifício de Jesus. Aí, completando aí a frase, verso 25. Acaso sou eu, mestre? A pergunta de Judas, né? Respondeu-lhe Jesus. Tu disseste. Semelhante resposta Jesus deu para Pilatos. Tu dizes. Né? Tu és rei. Tu dizes. Né? Você está dizendo. Levando em consideração a premeditação da traição, versículo 14 a 16, pode ser que aqui Judas estivesse revelando a apreensão de ter sido descoberto em seus planos nefastos. Tal como acontece àquele que, carregando o peso da culpa por um erro, teme ser descoberto. Contudo, se isso aconteceu, Judas não recuou. Antes, continuou no seu pecado. Neste momento, a Bíblia diz que Satanás o possuiu e ele executou tudo. Então Judas estava endemoniado, está respondido aí, ó. Ele estava endemoniado, ele não teve culpa. Vamos ver? Aplicações práticas para nós aqui. Nos mínimos detalhes, vemos todas as coisas saindo tal como Cristo determinara. Desde os preparativos para a ceia pascal até o seu sacrifício. O sacrifício do Supremo Cordeiro de Cristo, de Deus, né, que é Jesus Cristo. Tudo saiu exatamente como fora determinado pelo Pai e registrado nas Escrituras. A certeza de que Deus está no controle de tudo deve levar-nos a um viver tranquilo em sua presença, sabendo que nada fugirá do seu controle. Falando sobre a última Páscoa aí, né? Esta foi a última Páscoa, não só do Senhor Jesus, mas também dos seus discípulos. Em todo o Novo Testamento não encontramos nenhuma menção sequer de que eles tenham celebrado a Páscoa novamente. Né? E isto porque, como veremos, a ceia, na semana que vem, a ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Não tem sentido algum a igreja de Cristo hoje celebrar a Páscoa, nem mesmo sob o argumento de, estamos relembrando o sacrifício de Jesus, estamos aqui recordando a morte de Jesus, a ressurreição, estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E o que você faz na ceia? E o que você faz na ceia? Quando tem Santa Ceia na igreja? Né? Eu fico pensando, irmãos, como
como as pessoas distorcem, né? Nós vimos aí recentemente a Semana Santa, a tal Semana Santa, igrejas evangélicas, presbiterianas, fazendo culto da ressurreição, culto das 7 palavras, uma santa ceia especial. Fiquei sabendo de pastores que até serviram um cordeiro, fizeram toda a mesa da Páscoa ali, com todos os requintes. Para que isso, irmãos? Isso é viver na sombra. Tudo isso no Antigo Testamento eram sombras daquele que viria, da luz do mundo. Para que eu vou ficar com as sombras se eu tenho a luz, aquele que é a luz? E eu fico triste, sabe o que é? É de ver que os mesmos crentes que defendem, não, temos que fazer culto da ressurreição, por que não celebrar a Páscoa nessa época do ano também, né, como a cristandade faz, por que nós não vamos fazer? São os mesmos que relaxam com a ceia do Senhor. Quando tem a ceia do Senhor, todo primeiro domingo do mês, tem Santa Ceia, é muito comum estes estarem passeando, ou estão tão cansados, estou cansado, não vou na igreja hoje. Engraçado, né? Segunda-feira você pode estar cansado o tanto que for. Se você falar para o seu patrão, não vou trabalhar porque eu estou cansado, você está na rua. Mas por que para a casa do Senhor, por que para as coisas do Senhor a gente leva de qualquer jeito? Não é mesmo? Irmãos, nós não temos motivo para celebrar a Páscoa. A Santa Ceia, veremos isso semana que vem, ela substituiu a Páscoa do Senhor. A Páscoa, a menos que você seja um judeu que não foi convertido a Cristo Jesus, aí faz sentido você celebrar a Páscoa. Mas se você é um crente em Cristo Jesus, celebre com todo o vigor da sua alma, com toda a alegria da sua alma, toda vez que você participar da Santa Ceia, celebre com toda a força do seu coração, com toda a alegria da sua alma, a ceia do Senhor. Você quer relembrar o que Cristo fez por você? Santa Ceia. Ah, pastor, mas na Páscoa, então a gente não pode nem falar de Jesus. Irmão, fale de Jesus o tempo todo. Você não precisa esperar uma semana chamada Santa para falar sobre a morte de Jesus. Fale o tempo todo. Celebre o tempo todo a vida que Cristo lhe deu por meio da sua morte. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas, sem que uma exclua a outra. Eu gosto daquela ilustração que o reverendo Augusto Nicodemos usa, né? Das duas, os trilhos do trem, né? Aquelas duas retas paralelas, né? As duas linhas ali, né? Que fica ali onde tem os batentes, né? Você olhando de perto aqui, elas estão longe, afastadas uma da outra. Mas quando você vai levantando o seu olhar e vai olhando para o horizonte, elas vão se encontrando e se encontram perfeitamente lá. É uma ilustração bem pueril, porque eu não vejo as duas aqui separadas e lá na frente unidas, não. O que eu vejo é que o tempo todo as duas caminham juntas. No mesmo tempo em que Deus é soberano, o homem é responsável pelos seus atos. Mas lá no desfecho da história, um dia isso vai ficar claro para nós vamos entender isso. Se Deus quiser assim, nos dar a entender, né, claro. Se Ele não quiser também, não vamos entender e não vai fazer diferença nenhuma, porque nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. É isso que importa. Né? Por fim, existe possessão demoníaca sim, viu? Não é porque aqui não acontece, só pastor, mas na nossa igreja nunca vi acontecer, igual acontece na Universal, isso é porque aqui é igreja. Aqui não é centro espírita, aqui não é macumba, aqui é igreja. Aqui o objetivo é louvar a Deus. Aqui o objetivo é exaltar o Senhor. Não é dar ibope para Satanás, não é dar espaço para ele fazer showzinho, não. Mas existe possessão demoníaca. Agora, observe, possessão demoníaca, como aconteceu com Judas. Judas saiu se retorcendo, urrando, fazendo aquela voz grunhida, aquela voz de bicho, saiu mordendo os outros, atacando os outros. Judas estava plenamente consciente do que ele estava fazendo.
Ele estava plenamente consciente. Sou eu, Senhor? Sim, você disse. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E vai e faz depressa. O que você tem de fazer, faz logo. Agora, servos de Deus, em quem o Espírito Santo de Deus habita, estes podem ficar possessos, podem ficar endemoniados? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pastor, mas eu fiquei sabendo de um presbítero que caiu endemoniado. Ele era presbítero, mas não era crente. Porque o que faz uma pessoa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida ele ser convertido a Cristo. Ele ter recebido, aliás, ele é convertido porque ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. E o diabo não habita onde o Espírito Santo habita. Né? Não tem nem como. Não é porque o diabo tem medo, porque ele não quer. Não é porque o Espírito Santo não deixa. Aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca, diz a palavra de Deus. Então, não fica se justificando. Ah, pastor, foi porque o diabo me tentou e não sei o que. Tá aí, você deu ouvido para ele. E você deu ouvidos para ele. Não fica se justificando, que esse negócio é velho também, né? Já não cola mais, né? Eva já fez isso, Adão já fez isso. Né? Pôr a culpa no diabo. Isso aí é antigo, não cola. Né? Faça como Davi fez. Pequei. Né? Faça como Davi. Para a nossa reflexão, não precisamos estar possuídos por Satanás para atrairmos Jesus. Basta estarmos cheios de nós mesmos. Né? Por isso que o chamado de Cristo para nós é para esvaziarmos-nos de nós mesmos. Pior. Davi, ele estava acobertando o pecado dele e estava naquela de que, já que ninguém descobriu mesmo, então, porque o que ele fez, dentro do contexto da cultura da época, não tinha como ninguém perceber. Ele conseguiu enganar todo mundo. Por quê? Porque competia ao rei, quando um soldado, um general dele especialmente, morresse no campo de batalha, o rei tinha que amparar a viúva. E se a viúva fosse uma uva, fosse bonita, ele podia casar-se com ela, ele tomava como esposa. Então, quando Davi traz Batseba para morar com ele, para ser esposa dele, todo mundo pensou o que ele, Davi? Poxa, que rei maravilhoso, hein? Não vai desamparar a esposa dele, a esposa do Urias. Ele vai cuidar da esposa do Urias. Estava cuidando fazia tempo, né? Triste, né, irmãos? E ele ficou calado. Tanto é que quando Natan vai confrontá-lo, é quando a criança estava para nascer. Então, pelo menos 9 meses. Vamos pôr um pouquinho menos. Pelo menos uns 6, 7 meses, né? Porque do momento em que ela ficou grávida, ainda teve um tempo ainda, tentou camuflar a situação lá com Urias, mas não deu certo e tal. Então, vamos dizer que ela fazia uns 6 meses que ela estava morando com ele, com Davi. Davi, aos olhos de todo mundo, ele era o piedoso, o cara. Aí quando Natan vem e confronta, aí as pessoas, uma vez, conversava com um irmão sobre isso, ele falou assim, porque quando uma pessoa peca, e ela não confessa o pecado dela, mas ela é descoberta no pecado dela, ela não foi sincera. Ela estava sendo falsa. Eu falei assim, olha, eu não concordo com isso. Porque eu tenho na Bíblia um caso típico, que é o caso de Davi. Davi estava calado, Davi não contou para ninguém. Mas quando a gente lê o Salmo 32, Salmo 37, Davi fala,
enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele já não estava aguentando mais aquilo também. Carregar aquilo no coração dele, aquela culpa. Ele não aguentava mais aquilo. Mas só que ele não contou para ninguém, ficou quieto, ele calou. Calou o pecado dele. E aí então Deus proporciona, quando ele confessa a Deus o seu pecado, Deus proporciona a ele Natã para confrontá-lo. E aí toda a situação vem à tona, né? E aí eu respondi para esse irmão, assim, olha, Davi, nessa perspectiva sua, Davi não se arrependeu. E não é isso que eu vejo na história. Ele foi confrontado. No momento que ele foi confrontado por Natã, em vez dele pular fora, não, peraí, Natã, eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Não, eu pequei. Pequei. Né? E aí no Salmo 51, ele vai dizer, né? Pequei contra o céu e diante de ti, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu não tenho que dizer nada. O Senhor sabe de tudo. Aí é onde vem a restauração de Davi. Né? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado que só os ímpios cometem. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Hendrickson fala que quando Jesus confronta Judas, né? Quando Jesus fala, né? Um de vós aqui, o que mete a mão no prato comigo me trairá. Hendrickson alega que naquele momento Jesus estava advertindo advertindo Judas do pecado que ele iria cometer. E se ele se arrependesse naquele momento, eu não concordo com Hendrickson nesse momento. Não concordo porque Judas ele foi posto para aquele fim. Ele estava ali. Não. Quando você põe si na história, você bagunça tudo. Trabalha com um fato, não trabalha com suposição, porque é complicado. Né? Se ele tivesse arrependido, mas é o si, aí ó. Bom, vamos trabalhar com o que aconteceu, né? Ok? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos encerrar então.